Olá pessoal, hoje eu quero falar um pouquinho sobre um método de ordenação de listas chamado Bubble Sort. A questão de métodos de ordenação já é um problema, sim, bem resolvido para a maioria dos casos. Existem diversos métodos de ordenação, cada um tem suas características específicas, né? Cada um vai funcionar melhor para um determinado cenário. E, em geral já existem as implementações aí prontas. Mas é uma pergunta que sempre me fazem: por que eu preciso aprender um método de ordenação se ela já está pronta, eu posso chamar uma função e pegar aí na internet? A partir do momento que você aprende a construir o método, você vai treinando a sua lógica. Inclusive você melhora a sua criatividade para desenvolvimento de algoritmos. Às vezes você vai usar a estratégia que você usou aqui para fazer alguma outra coisa. E fora que serve como uma excelente base para estudo, inclusive para outras áreas, como por exemplo complexidade de algoritmo. A gente pode analisar a complexidade, o O grande desse método de ordenação, mas para isso a gente precisa conhecer ele e depois replicar a mesma análise que a gente fez nele em outros métodos usando aí as técnicas, ok? Então essa questão de estudar algoritmos já existentes é importante para a gente conseguir desenvolver a nossa lógica, né? Então entender a fundo a coisa. Eu vou explicar hoje o Bubble Sort, que para mim, pelo menos, é o método de ordenação mais tranquilo, mais fácil de explicar e de entender, ok? Então vamos entender a lógica dele agora. Basicamente, eu tenho aqui essa lista com 1, 2, 3, 4, 5 valores numéricos desordenados, ok? Como que o Bubble Sort funciona? Ele faz comparação entre um elemento e o seu próximo elemento. Então ele vai olhar, por exemplo, aqui o 7 e comparar com o 3. O 7 é maior que o 3? Sim. Então a gente vai inverter. Vai ficar 3, 7. O 7 agora é maior que o 6? É. Então a gente inverte. Ok? 6, 7. O 7 é maior que o 2? Sim, o 7 é maior que o 2. Então, inverte ele novamente. E coloca o 7 aqui. Agora, o 7 é maior do que o 0? Novamente, o 7 é maior que o 0. Então, invertemos ele. E vamos repetir isso a quantidade de vezes que tem de elementos nesse vetor. Ok? Novamente, vamos lá. Esse aqui foi a nossa primeira iteração, nossa primeira passada pela lista inteira aí, ok? Vejamos a próxima iteração. Vamos agora olhar para esse aqui. O 3 é maior que o 6? Não, o 3 não é maior que o 6, então mantém. O 6 é maior que o 2? Sim, então a gente inverte eles. E aqui fica o 6, né? O 6 é maior que o 0? É maior que o 0, então a gente inverte aqui de novo. O 6 é maior que o 7? Não, o 6 não é maior que o 7. Novamente, beleza? Segunda iteração. Primeira iteração, segunda. Terceira, como vai ser? O 3 é maior que o 2? Sim, o 3 é maior do que o 2. Então, 2 e o 3, inverteu. O 3 é maior que o 0? 3 é maior que o 0. Inverte. 3 é maior do que o 6? Não, 3 não é maior que o 6. O 6 não é maior que o 7, mantém. Terceira iteração. Vamos lá. Próximo passo. Novamente. 2 é maior do que o 0? Sim, então a gente inverte. 2 é maior do que o 3? Não, mantém. 3 é maior do que o 6? Não, mantém. 6 maior que o 7? Não, mantém. 7 terminou. Quarta iteração. E temos o nosso vetor ordenado aqui, tá? Então, nossa lista numérica ficou nesse momento ordenada. Veja, 0, 2, 3, 6 e 7. E é isso aqui a lógica da coisa. O Bubble Sort ele vai pegar elemento por elemento e vai comparar ele com o próximo. É maior? Beleza. É maior? Troca. Né? Se não for maior, mantém. Vamos ver como fica uma implementação disso em Python agora? Algoritmo simples, uma lógica bem bacana. Vamos olhar como ficaria isso em Python. Primeira coisa, vamos criar ali nossa lista.
criar a lista com os mesmos números, para a gente ficar bem alinhado com o que a gente viu ali na explicação. Ok? A mesma lista que estava lá na nossa apresentação, só para a gente relembrar. Aqui. Ó, 7, 3, 6, 2, 0. 7, 3, 6, 2, 0. Tá, ok? Vamos lá. Próximo passo que a gente tem que fazer. Vamos pegar aqui o tamanho da lista. A gente vai percorrer ela, ali o tamanho dela, mais ou menos, né? Vamos pegar aqui o len, que vai contar o tamanho de um vetor, de uma lista. E vamos colocar como sendo o tamanho. A gente vai ter que percorrer essa lista, o tamanho dela, certo? Menos 1, na verdade. Mas posição. Eu vou olhar posição por posição e fazendo a troca. Ok? Então, num range do tamanho, menos 1. Por que desse tamanho menos 1? Vamos entender isso. O Python, ele vai trabalhar, isso aqui é uma lista com 1, 2, 3, 4, 5 posições. Só que ele começa o contador dele em 0. Então, essa posição 0, essa posição 1, essa posição... Então, para isso ficar ajustado aqui no for, vai ser o tamanho menos 1. Ok? E a gente vai fazer isso, vai rodar o teste, a quantidade de vezes, que é a quantidade de elementos, e uma vez para cada um dos elementos, né? Cada iteração nossa envolve a quantidade de elementos da lista. Então, quando eu falo isso, a gente vai fazer mais um for, né? Comparar. Nós vamos comparar também num range aí, numa amplitude do tamanho menos 1. Certo? Bacana. Então, qual que é o nosso comparativo? O que a gente vai comparar efetivamente? Se a lista na posição do comparar for maior do que a lista na posição do comparar mais 1, ou seja, vamos pegar aqui no PowerPoint, se essa posição, por exemplo, vamos falar aqui que a gente está comparando a posição 0, certo? Se a posição 0 for maior que a posição 0 mais 1, que seria a próxima posição, eu inverto esse cenário. Ok? Olhamos lá no código do Python. Então, se a lista na posição que eu estou comparando for maior do que a lista na posição que eu estou comparando mais 1, eu vou fazer o quê? Lista na posição comparar vai ser igual o lista na posição comparar mais 1. Só que aí, para a gente já economizar um pouco e evitar a perda do valor, porque se eu fizer isso, eu vou estar perdendo o valor do comparar. Percebam que a posição atual vai ficar igual ao anterior. A gente pode fazer as duas ações ao mesmo tempo. Eu posso também mudar o lista na posição comparar mais 1 para receber o valor do lista na posição comparar. Por que disso? Senão, se eu poderia fazer em duas linhas, jogando para uma terceira variável, uma temporária, alguma coisa, uma estratégia também, mas aqui eu já consegui fazer exatamente a troca. Eu fiz nessa parte aqui, eu estou fazendo exatamente o processo de esse vem para cá e esse vem para cá simultaneamente, para evitar, porque se eu só pego esse valor, jogo para cá, então meu vetor ficaria 3, 3.
Aí não adianta eu pegar esse e jogar para cá de novo, né? Eu teria uma perda de valor. Então, de duas uma, ou eu faço isso simultaneamente, que nem é o caso que a gente está fazendo no nosso código, ou eu pego esse, jogo para uma temporária, né? Aí eu pego esse valor, jogo aqui, então ficaria a temp, ficaria com 3, aí ficaria 7, e depois eu coloco o temp na posição anterior, para poder ficar 3, 7. São duas estratégias aí que podem ser adotadas. Eu estou adotando a estratégia do na hora toda juntinho, rápido, tá? Simultâneo. As duas teriam o mesmo efeito no final das contas. Só questão de escolha e qual que você acha mais fácil de utilizar. Mas aí reforça também o que eu disse para vocês. Reparem como a gente vai treinando a lógica quando a gente analisa um método de ordenação. A gente vê várias estratégias que podem ser usadas posteriormente para outras coisas. E isso é o nosso bubble sort. Já vou até dar um print aqui na lista, certo? E vejamos como fica. Exatamente o vetor ordenado. A entrada do vetor ele está desordenado, a saída do vetor ele está desordenado. A gente pode fazer algumas brincadeiras aqui. Eu vou colocar um print lista aqui também. Cada uma das iterações, igualzinho a gente tinha desenhado lá no PowerPoint no começo do vídeo. Quem quiser volta lá. E a gente pode colocar aqui agora, colocar só por brincadeira, uns joguinhos da velha aqui. E aqui eu vou dar um print, lista, passo a passo, cada troca das variáveis, né? Então, ó, o 7 foi para o lugar do 3, caminhou, foi até parar na última posição. É que eu coloquei aqui, poderia colocar em outro, se eu coloco depois aqui fica mais visível as trocas. Beleza? Agora ficou mais legal. Então, ó, o vetor original era esse, aí trocou, ó, 3 foi para o lugar do 7, depois o 7 pegou o lugar do 6, o 6 do 2 e o 7 do 0, né? Aqui novamente, o 3, a comparação aqui, né? Então vai repetir a primeira vez, porque aqui já foi ordenado, então 3, 6, 2, 0, 7, aí o 3, o 2 aqui vai trocar com 6 e vai indo, tá? Até porque o 3 era menor do que o 6, então não vai fazer nada. Aqui pode ver cada um dos passos que a gente foi fazendo, ele vai fazendo a comparação. Esse valor é maior? Então não preciso mexer. Esse valor é maior? Opa, ele é maior, agora eu vou inverter, tal. Mas primeiro ele vai correr todo o vetor, ok? Então é isso o bubble sort, como ele funciona, uma implementação em Python e a lógica básica por trás desse método de ordenação e também o nosso treinamento de lógica. Obrigado!